1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23 em diante. Eu vou ler primeiro, vocês leem o próximo. A gente vai ler tudo hoje de novo, tá bom? Diz assim, versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Que as mulheres permaneçam em silêncio na igreja, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se querem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor. Estou escrevendo a vocês. Mas se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam de falar, que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chegar nessa parte eu vou pular. Gente, eu vou pular essa parte. Vou pular. Primeira vez que a gente leu esse texto aqui, quem não estava aí, Leandro, tá aí, Isaac, eu acho que só vocês que não estavam aí. Quando eu li, quando a gente estava lendo nessa maneira que eu leio um versículo, quando foi ler depois do próximo versículo, as mulheres ficaram, leio ou não leio? Chegou a diminuir a voz. Chegou a diminuir a voz. Eu percebi aí, houve uma diferença aí, hein? Houve uma diferença, eu percebi. Eu vou pro coração. Será que eu vou falar sobre isso hoje, Thaís? Está aguardando. Você está aguardando. Vamos ver. Vamos ver se vai dar tempo. 11h27, vamos ver, olha aí. Gente, nós estamos falando sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E uma das coisas que estavam trazendo divisões na igreja de Corinto era acerca dos dons, como os dons deveriam ser usados. Ou que dons deveriam ser usados no momento de culto. Como os dons, pensa nisso, sempre, a gente está lendo esse texto aqui, pensa no capítulo 14, como os dons devem ser usados no momento de culto. É isso que você tem que pensar. Isso você tem que colocar quando a gente estiver lendo aqui. Como os dons devem ser usados no momento de culto. Estava trazendo divisão, né? Como eu já falei anteriormente, mandaram cartas para o apóstolo Paulo. Paulo está respondendo à igreja de Corinto com outra carta. Como eu falei também, a gente não tem a carta que foi enviada para Paulo. Mas, segundo as respostas que ele está dando, a gente leva a entender, né, o que estava sendo perguntado. Não exatamente, mas a gente consegue entender que estavam falando acerca dos dons. Como deve ser usado, como não deve ser usado. A mulher pode falar na igreja? Não pode? Né? Vamos ver aí. Vamos ver.
Então, estamos falando sobre organização dos dons no culto. Estamos falando sobre isso. Paulo trata esse assunto, né, como outros assuntos que estavam trazendo divisão, trazendo problemas na igreja. Né? E a gente viu que Deus não é Deus de mas de ordem, de paz. Né? Por isso que eu acabei voltando aqui no versículo 23. Vamos lá, 23. Assim, se toda a igreja se reunir, falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes não dirão que vocês estão loucos, mas quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos. Os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, como o dom de línguas? Aí Paulo vai falar sobre o dom de línguas aqui. E aí ele vai dar a instrução de como o dom de língua deve ser usado no momento de culto. No momento de culto. Ele precisa colocar e deixar isso bem claro. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Né? Então, os irmãos da igreja de Corinto estavam dando muita ênfase ao dom de línguas. Mas não buscavam interpretação. Estavam dando muita ênfase ao dom de línguas. Preciso sentir, eu preciso me sentir bem, eu preciso falar, eu preciso me sentir bem, eu preciso extravasar, eu preciso sentir um arrepio. Só que para o momento de culto, vamos dizer, esse dom pode ser usado? Sim, se houver interpretação. E eles estavam dando muita ênfase nesse dom, mostrando talvez espiritualidade, ou melhor, querendo mostrar que tinha mais espiritualidade quem falava em línguas. Até porque, a gente já leu aqui, que nem todo mundo vai ter dom de línguas. Um vai ter língua, outro vai ter profecia, outro vai ter revelação, outro vai ter... São vários dons distribuídos na igreja. A pergunta a ser feita é, que ele faz aqui, o corpo todo é boca? O corpo todo é mão? Não é. Daí por isso deixa de fazer parte do corpo, não é isso que ele fala? Porque eles estavam querendo colocar, não, línguas é o mais importante. Quem fala em línguas é o mais espiritual da igreja. Né? Em outras palavras, quero dizer. Nada diferente de que muitos contextos hoje em dia, da onde eu vim mesmo, né? Não falasse em línguas, você não tinha nem o Espírito Santo. Se não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo habitando em você. Só que a Bíblia é clara em afirmar que nem todo mundo vai ter. Por que nem todo mundo vai ter? A pergunta é, o corpo todo é boca? O corpo todo é orelha? O corpo todo é olho? Imagina, se fosse uma orelhona gigante aqui, de 78 quilos falando com você, uma orelha. Eu sou uma orelha, é uma orelha gigante aqui, 78 quilos aqui, falando com vocês. Coisa esquisita, né? Coisa terrível. Então, olhando para a igreja de Cristo, Paulo está querendo dizer, tem irmão na igreja de Cristo que vai ser mão. Tem irmão na igreja de Cristo que vai ser boca. Tem irmão que vai ser ouvido, tem irmão que vai ser olho. Tem irmão que vai ser abraço. Vai ser mão para contribuir, o braço para poder abraçar, boca para poder falar. Mas a igreja é dividida dessa maneira. Não é dividida, né? Eu quis dizer em parte, mas não como divisão. Mas a igreja tem, cada pessoa tem a sua função no corpo. Ele pergunta, todos são profetas? Todos são apóstolos? Imagina se tivesse todo mundo aqui no púlpito pregando agora. Ia trazer edificação para a igreja? Mesmo que a gente estivesse falando na mesma língua, que não fosse línguas estranhas, mesmo que a gente estivesse na mesma língua, seria uma desordem. E Deus não é Deus de desordem. Então, para a gente entender sobre o que estamos falando. É proibido falar em línguas? Claro que não, ele não proíbe isso aqui em nenhum momento. Mas ele diz que para o momento de culto, ele prefere o quê? Falar 5 palavras no idioma onde vocês vão entender, do que 10.000 naqueles que vocês não vão entender. Por isso que, se houver interpretação, bem. Se não houver interpretação, cale-se, como a gente vai ler posteriormente. Estou até adiantando aqui. Vamos lá para o versículo 26 para a gente começar a parte de hoje. Portanto, que diremos, irmão? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas, e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, aqui a gente começa a ver, Paulo não está, a gente precisa deixar bem isso claro, Paulo não está recomendando que no momento de culto, tudo isso vai acontecer
ensino, na mesma hora da revelação, na mesma hora da língua, na mesma hora da interpretação. Ele não está dizendo que vai ser tudo ao mesmo tempo. Ele está querendo dizer que esses dons são espalhados pela igreja. Um tem um dom do ensino, outro tem o dom de revelação, outro tem o dom de língua, outro tem o dom de interpretação. Só que cada um sendo feito, organizado, para que haja que edificação, como diz aí no final do versículo 26. Tudo seja feito para o quê? Para a edificação da igreja. Pode ser usado os dons? Sim, cada um no seu momento certo, na sua hora certa, na maneira certa, para que não traga desordem. Então, existem vários dons distribuídos na igreja, né? Só que Paulo não está ordenando ou recomendando que nós venhamos usá-los todos ao mesmo tempo. Não é isso. Os dons têm que ser usados para trazer edificação. Se for tudo ao mesmo tempo, vai trazer edificação. É interessante que eu estava reparando, né? O Benjamin ali crescendo e tal, e a gente percebendo sobre a questão dos brinquedos. Quem é pai vai entender isso aí, quem vê criança aí vai entender isso. E a gente via, botava uns 10 tipos de brinquedos, 20 tipos de brinquedos. Aí sabe como é que é criança, né? Pega um, 10 segundos, já mudou para o outro, já mudou para o outro, já mudou para o outro, e quando vê o brinquedo do outro, já quer que cumpre. E não consegue ter foco. Não é? E fica aquela coisa meio tornada. Eu falei assim, acho que a gente tem que começar a diminuir a quantidade de brinquedo para o Benjamin, para ele focar em uma coisa. Né? Vamos fazer ele focar. E a gente começou a diminuir. Quando ele quer brincar com isso, ele tá bom, vai brincar com isso aqui. Vamos guardar os outros. Né? Geralmente a gente costuma fazer isso. Né? Tem 2 malas de brinquedo lá. Essa aqui é para você brincar com esse jeito. Essa aqui é brincar de outro. Você vai brincar com isso, Benjamin? Então vamos brincar de outra maneira. Aí pensando nisso, a gente começa a entender que até para nós mesmo, para a igreja, se estiverem acontecendo todos os dons ao mesmo tempo, não vai ser uma bagunça? Vai trazer edificação? Não vai trazer edificação. Vai ser uma desordem. Né? Aí eu te pergunto, quando entra, a gente vai falar sobre isso, né? Quando entra alguém que não é crente, alguém que está querendo ouvir a palavra de Deus, e está tudo isso acontecendo, de repente a pessoa foi ali para ouvir uma palavra de Deus, e não vai conseguir entender, é isso que ele está falando. Você só pensar em falar em línguas, você só está pensando em você. Porque edifica a si mesmo. Você pode falar em línguas, edifica a si mesmo. Mas Paulo está trazendo aqui a organização do culto, porque para o momento de culto, o dom de línguas não é o dom mais importante, a não ser que haja interpretação. E tanto que ele manda buscar o dom de profecia, profetizar. Né? Porque na profecia, você pode trazer, vamos pensar na profecia, né, do Antigo Testamento. Os profetas tanto traziam coisas futuras que iam acontecer, mas não era só isso. Às vezes a pessoa só pensa, profecia é só coisa futura. Não. Eles traziam ensinamentos da palavra, ou melhor, daquilo que estava se tornando a palavra de Deus para aquele povo. Profecia não é só algo futuro. É coisa para o momento também. É uma mensagem de exortação, de correção para o momento também. Tá? Tem gente que pensa, profecia é só a revelação. Não, não é. Deus, no Antigo Testamento, ele corrigia o povo dele através de profecia, através dos seus profetas, daquilo que se tornou a palavra de Deus, que nós temos como palavra de Deus hoje. Vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 27. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3. Um de cada vez. E alguém deve interpretar. 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Gente, não sei vocês, mas eu vou abrir meu coração aqui. Eu vou abrir meu coração. Acho que eu já falei isso antes, mas eu vou falar de novo. Sempre quando tinha estudo bíblico na igreja que eu era, e li esse texto, eu ficava, gente, mas por que esse texto está aqui se está todo mundo fazendo diferente? Eu pensava isso, mas quem era eu? Um adolescente? Começando. Gente, está dizendo aqui, o texto está dizendo, se porém alguém falar em língua, ele deve falar 2, no máximo 3, e um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Gente, mas está todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, e não está tendo interpretação, e eu não estou entendendo nada, e até as pessoas quando vêm orar por mim, oram em línguas, eu não entendo nada, e eu não estou tendo interpretação. E eu ficava naquela, sabe, né? E eu ficava, só que eu nunca parei para perguntar isso para ninguém, porque eu ficava com medo de ser repreendido, de repente eu estou errado, eu perguntar isso nada.
Mas o texto está sendo bem claro aqui nisso. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar dois, no máximo três, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo. É interessante que fique calado, não necessariamente é você ficar quieto. Às vezes você está lá na hora do louvor e você está lá falando em língua baixinho, você não está chamando a atenção. De repente você falou alto e tal, falou. Não houve interpretação, o que você faz? Vou falar baixinho aqui, ninguém interpretou, né? Vou continuar falando aqui e tal, e vai. Mas não adianta a gente pegar aqui e ficar a igreja toda falando em línguas aqui, porque Paulo vai dizer que vai estar falando ao vento. Paulo vai dizer que vai estar falando ao vento. E não está tendo interpretação. A não ser que haja interpretação, está edificando a igreja. Porque a questão da organização aqui dos dons, né, o que estava trazendo divisão, é que as pessoas só estavam querendo sentir. Lembra que a gente leu um texto aqui falando sobre a questão das crianças? Não sejais como crianças, né? Criança gosta daquilo do momento, da emoção, né, daquilo que está vivendo ali agora. Ele não está preocupado com o que vai acontecer amanhã, está preocupado? O que vai acontecer daqui a 10 minutos? Não está preocupado. Né? Está se importando com aquilo que vai acontecer naquele momento. Né? Foi até a palavra que eu falei no domingo passado, que a gente não pode ser como criança. Já passou esse tempo para nós. E, em outras palavras, é isso que Paulo está falando à igreja de Corinto ali. Né? Porque muitas daquelas pessoas que se convertem ali a Jesus Cristo também vieram de outras religiões, de mistério, vamos dizer assim. Né? E essas pessoas estavam acostumadas em eu tenho que sentir algo, eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que me sentir bem ali naquele momento. Só que Paulo deixa claro que o momento do culto era o momento de você, né, colocar em prática os dons que Deus deu para que você edifique toda a igreja, não só a si mesmo. O mais importante é que vocês usem, ou que nós venhamos usar os dons que edificam toda a igreja e não a si mesmo. Né? É interessante que ele fala, eu queria que vocês falassem em língua mais do que eu. Paulo fala isso aqui, a gente já leu isso. Porque, agora ele falou, agora para o momento que eu estou aqui falando com vocês, são 5 palavras que eu prefiro. O idioma que vocês têm, 10 mil que vocês não vão entender. Ou seja, ele está querendo dizer que eu não estou falando aqui quando estou pregando, mas quando estou andando na rua, estou tomando banho, estou dirigindo o carro, estou lavando louça, estou fazendo comida, estou em qualquer lugar, eu falo em línguas o tempo todo. E é interessante que ele fala para a gente orar, para pedir a Deus interpretação quando a gente estiver orando também. Não é só para interpretar, para falar para os outros. E a gente não tem esse costume de pedir, né? De, vou falar em línguas negras, vou falar. Mas Paulo ensina aí, ore em línguas, ou melhor, ore em espírito, mas ore com entendimento. Cante em espírito, mas cante com entendimento. É isso que ele fala? É isso que ele fala aqui nesse texto. Então, ele quer que nós venhamos pedir a Deus interpretação até quando estamos orando sozinho em línguas. Eu sei que vai ter momentos que você não vai conseguir. Vai ter momentos que, na nossa vida é assim. Vai ter momentos que você vai conseguir orar, você vai conseguir falar. Vai ter momentos que você só vai chorar. Vai ser momentos que você só vai gemer. Vai ter momentos que você vai falar em línguas. Vai ter vários momentos na nossa vida. Vários momentos. Mas sempre que também estivermos falando em línguas, mesmo sozinho, mesmo em casa, mesmo em qualquer lugar, peça a Deus a interpretação do que você está orando, do que você está falando em línguas. Para você, o seu entendimento, ou melhor, você não ficar sem entendimento daquilo que você está falando. O ideal é que venhamos pedir interpretação sempre. Sempre vamos ter? Não. Mas devemos pedir sim. Devemos pedir sim. E olhando para esse contexto aqui, olhando para isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, mais uma vez eu volto a dizer, não é nada diferente do que acontece hoje em dia. Eu sei que vocês vão em várias igrejas aí, vocês foram em várias igrejas, e o tempo todo a igreja toda falando em línguas, e não há interpretação. Há interpretação? Você vê, acontecendo às vezes há, mas nem sempre. Ou na maioria das vezes não há. Na maioria das vezes não há. Tá? Então aí quando você olha para esse texto, caramba, está errado. Está tendo desordem. Deus não é Deus de desordem. Só que por que isso acontece? É porque as pessoas se esquecem desse texto, ou passam um batido desse texto. E outro, porque as pessoas só querem se sentir bem. Normalmente, as pessoas dizerem, né? Fui para a igreja para poder me sentir bem. Eu preciso me sentir bem. Deu uma rajada de línguas estranhas, deu uma pegada. Hoje, bom mesmo. Hoje
Hoje. Obedeceu, igual o amigo meu lá. No, esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Eu falei, como é que foi o culto ontem, meu irmão? Ele, novo convertido, rapaz, foi uma bênção. E qual foi a palavra? Não sei, eu falei em línguas a pregação todinha. Meu irmão, você ficou, tá bom, você ficou, né? Seu espírito, mas sua mente, ó, você não sabe nem o que foi pregado ontem. A fé não vem por ouvir línguas estranhas, não. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Pregação da palavra de Cristo. Né? Claro que eu falei isso com todo respeito, estava tentando ensinar ele, só que, assim, lá na igreja dele também não era ensinado isso. O pastor dele não foi lá e ensinou meu filho, ó, na hora da pregação é para você ouvindo a palavra, não ensinou isso para ele. Nesse caso, ele não tinha nem culpa porque não foi ensinado que deveria fazer isso. Né? Então, eu tentei trazer isso para ele, mas não ia adiantar muito pela questão de que, poxa, ele vai me ouvir ou vai ouvir o pastor dele? Entende? Né? Mas mesmo assim, a gente tenta trazer isso à luz da Bíblia. Esses dias eu sentei para ler esse texto aqui com um amigo meu do trabalho. Eu li, reli, a gente foi explicando, fui explicando cada versículo a ele. E ele, caramba, a gente está fazendo tudo errado. E eu nunca tinha lido isso na Bíblia, está escrito mesmo. Está escrito isso na Bíblia, eu nunca tinha lido isso. Caramba, no máximo 3, 2, 3, se não tiver interpretação, fique quieto, ou fale baixinho, fica ali você com Deus falando. Eu nunca tinha lido isso na Bíblia. E tem gente que até hoje nunca leu isso na Bíblia. Ou tem gente que já passou, né, por isso batido aí e nunca parou para poder ler esse texto. Né? Na minha mente, sabe o que acontecia às vezes? Agora eu estou lembrando aqui. Quando eu li esse texto, quando tinha um estudo, isso aqui foi do passado, para hoje a gente pode fazer o que a gente quiser. Ninguém me falou isso, mas eu, na minha mente, julgava assim. Falei, isso aqui foi lá na época de Paulo. Isso aqui, com certeza, para a gente é diferente. Por isso que acontece diferente. Por isso que acontece diferente. Né? Então, a igreja, vamos lá falar para nós, para mim e para você. A igreja que negligencia essas regras estabelecidas na própria palavra do Senhor não está preocupada com a edificação toda, nem com a evangelização, nem com o ensino. Está preocupada apenas em se sentir bem. Como lemos, né, eu adiantei acerca das crianças. Só liga para aquela emoção do momento. Mas Paulo está enfatizando aqui que na hora do culto, o mais importante é a edificação geral e não a edificação egoísta, só pensar em si mesmo. Tanto que ele não proibiu ninguém de falar em línguas. E sim, na hora do culto, fala em línguas, se houver interpretação. Se não houver, fala consigo mesmo com Deus. A gente não proíbe ninguém falar em línguas aqui. Quem quiser pode falar em línguas aqui. Né? Todo mundo aqui que fala em línguas, que tem o dom de línguas, fala em línguas. Né? O que a gente tenta fazer é, não fala no microfone e tal. Né? Já aconteceu profecias aqui, algumas ou várias vezes. Graciele geralmente é usada em profecia, o Diácono Leandro também aqui, que eu lembro de duas pessoas daqui da igreja que foi usada em profecia dessa maneira, né? Falando em línguas ou revelação, trazendo interpretação, Graciele e o Diácono Leandro. Né? Isso aconteceu aqui. Mas é interessante que, até depois o Diácono Leandro veio falar comigo, acho que eu não falei besteira não, né? Besteira não. Porque, assim, vamos pensar no seguinte, a gente vai ler isso aqui. Vamos ler. Que enquanto alguém está falando a profecia, os outros julgam. Inclusive, não deu aqui no dia, que Graciele estava entregando algo para mim aqui, e eu peguei, quis passar para a igreja e falar, foi profecia mesmo que ela falou, porque estava só no meu coração e eu falei com Deus, e que Deus usou ela para falar comigo. Né? O que o Diácono Leandro falou também no dia. Né? Deus fala dessa maneira assim. Fala. Só que a gente percebe que a maneira principal pelo qual Deus tem falado, está falando, é pela palavra dele. A profecia maior é a palavra dele. É infalível. Então a profecia do homem é falível? Vamos fazer um comparativo aqui, gente. Fazer um comparativo que eu sempre trago isso aqui. A palavra de Deus não deve ser julgada, deve ser entendida. Né? A profecia que alguém está trazendo, a gente tem que julgar a profecia sim. Tem que julgar a profecia sim. Lembrando qual é o seguinte, o profeta é perfeito? Está falando? Não.
Se o profeta não é perfeito, pode acontecer, e acontece, pode acontecer e acontece, das pessoas falarem, às vezes é profeta, ele entregou várias coisas, falou várias coisas. Naquele momento, deixou o momento da emoção, ou sentimento, pela coisa do momento ali, falar uma coisa que Deus não falou. Pode acontecer e acontece. Comigo, com você, com qualquer um. Já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, já falei coisas que depois, caramba, não foi Deus falando isso não. Por que falei? Só que a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer isso. Não, eu disse assim, diz o Senhor, foi Deus que falou. Não, meu irmão, você pode ter dito, perdão, assim diz o Senhor e você Deus. Foi um momento ali, a emoção. Eu sempre trago esse exemplo aqui, que é o que mais me marcou. A irmãzinha ali, o filho dela tinha acabado de sair da cadeia, ela foi lá e começou a falar em língua, meteu a mão no peito, começou a bater, e falar um monte de coisa, e falar. A gente sabia, nós sabíamos que não era Deus falando. Era o sentimento da mãe ali, ela tinha colocado o sentimento dela acima, né, do que Deus estava fazendo, falando ali, porque ela queria falar tudo para o filho dela, como se fosse Deus. Eu sei que nós temos esse desejo, né? Parece que é para poder ter mais autoridade, a gente coloca esse desejo para poder falar para alguém, Deus falando, ó. Vai falar alguma coisa e dá uma rajada de linguiça e fala, sim, diz o Senhor. Só que na verdade a pessoa já queria ter falado aquilo e não falou, para poder mostrar uma certa autoridade. Mas aí eu vou falar, ela não era mulher de Deus? Claro que era. Ela não era profeta? Provavelmente era. Sim, era. Já falou várias coisas. E outras coisas. E foi de Deus. Mas aquele momento ali não foi profecia. Ela deixou o sentimento dela tomar conta. Então a gente consegue julgar isso. A gente consegue entender isso. Não é para ter preconceito. Tem um preconceito com a pessoa porque aconteceu isso uma ou duas vezes. Não sei. Talvez vai acontecer até mais. De 2 ou 3 vezes. Pode acontecer, meu irmão. Pode acontecer. De repente isso é novo para você. Nunca ouviu isso. Não, sempre que alguém falar em língua, ele disser assim diz o Senhor. É Deus falando. Não, meu irmão, pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Quantas coisas já foi falado assim diz o Senhor e não tinha nada a ver com a sua vida. Alguém já chegou para você e falou. E você estava no culto, e estava todo mundo sentindo a presença de Deus. E até você estava arrepiado e sentindo, e glorificando e falando em línguas. E alguém chega para você e diz assim ao Senhor, diz o Senhor, e não foi nada daquilo. Né? O Neivaldo aconteceu. Nosso amigo lá no Monte Grandão, vai lá, 15 anos, desse tamanho assim. Então, irmão, Deus está me dizendo aqui que não está se agradando de você, que você está deixando a sua mulher e seus filhos em casa e vindo aqui para o monte orar. Irmão, eu não sou casado. Errou, de repente, e não era esse, não era aquele. Aí vai tentando até chegar. Gente, acontece. O problema é as pessoas reconhecerem que isso pode acontecer sim. Por isso que as pessoas vão dizer, a gente estudando, né, essa linha carismática, né, carismática é aqueles que adotam a teologia reformada com os dons espirituais, com continuidade dos dons. E eu falei, a gente não está falando de uma profecia, que Deus vai usar alguém e não vai ter falha. A profecia de Deus não tem falha. Agora, o sentimento do profeta sendo colocado na profecia pode trazer falha. Pode trazer falha, como esses exemplos que eu dei aqui. Tá? Parei no 28, né? 28. Vamos para o 29 e 30. Eu acho que eu até adiantei para falar no né? Mas vamos ver. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Então, mais uma vez aqui, eu preciso lembrar a vocês que Paulo está falando sobre organização do culto. Se não lidarmos dessa maneira, de forma organizada, os dons que vão estar sendo usados na igreja não vão edificar ninguém. Vai trazer mais confusão do que edificação. Imagina, eu já vi isso acontecer. Tá alguém lá falando, não está entendendo profecia. Mas eu sou Deus, e não sei o quê. Mas eu que sou Deus. O que é isso? Mas eu... E começa aquela confusão. É interessante que Paulo aqui não está dando ordem. Tem que ser 3 ou tem que ser 2. Pode ser 1. E vamos pensar com a gente aqui. Como não é uma ordem, vamos fazer o seguinte. Vamos para nós. Que seja um profeta só falando. Que vai ser melhor, não vai ser? Vai ser melhor.
Porque ele não está ordenando aqui. Ó, tem que ser 3. Não está dizendo isso aqui. Ele vai falar no versículo 29. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente. Ele está dando ordem? Não, ele está falando, vamos dizer, 3, o máximo possível para que haja um entendimento. Mas aí, o que a gente pensa aqui? Poxa, ele não está dando ordem, que tem que ser. Vamos fazer o seguinte, que seja um só, falando, que é mais fácil para a gente entender. Né? Que seja um só. Eu acho que vai ficar mais fácil. Imagino que vocês, os irmãos, vão concordar comigo, né? Quando a gente olha, pensando em profecia, a gente olha para o Antigo Testamento, até adiantei isso já. Não necessariamente a profecia era uma predição do futuro, e sim um ensinamento de Deus para o seu povo, através dos seus profetas, né? Que são lidas, essas profecias são lidas e ensinadas até hoje. São lidas e ensinadas até hoje. São ensinamentos, né, que Deus estabeleceu para que fosse a palavra dele e são ensinados até hoje. Imagina que se tudo aquilo que as pessoas falam hoje como profecia, a gente teria que começar a escrever outras e outras Bíblias, não é isso? Desde o tempo que continuou tendo profecia dessa maneira. Quantas e quantas Bíblias iríamos escrever? E não é o caso. A Torá, a palavra de Deus, o cânon foi fechado. Está aqui, é o que Deus estabeleceu. Mas existem revelações específicas para tempos específicos? Claro que existe. Para o momento que a pessoa está vivendo aquela vida, claro que existe. Se não fosse assim, quando você orou uma coisa, e de repente alguém foi falar com você alguma coisa e falou sobre o que você estava orando, sendo que ninguém sabia do que você estava falando, é Deus ou é o acaso? Né? Aquela música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Chega a ser uma verdade essa música, porque não existe acaso para nós, é Deus. Aí você acha que é o acaso. É a sorte que está te protegendo. Não, é Deus. Né? O autor da música, eu acho que ele continua distraído até hoje. Porque ele não percebe que é Deus. Não percebe que é Deus. Até a graça comum, até aquilo que acontece para as pessoas aí fora é graça comum. É Deus que faz. As coisas boas que acontecem, é Deus que faz. A sombra que as pessoas estão, é Deus que faz. O vento é Deus, o vento é para todos, é graça comum. Para quem é justo, para quem não é justo, para quem é salvo, para quem não é salvo. Então, o versículo 30 vai dizer, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale isso primeiro. Gente, mais uma vez, ele está falando sobre organização do culto. É organização. Ou seja, em outras palavras, cada um pode exercer o dom que Deus deu a você. Um de cada vez, para que não haja problema, para que não haja desordem, para que todo mundo entenda, né? Que vocês usem, sim, que Deus use você e que vocês também tenham consciência na hora de usar os dons que Deus está dando a vocês. Versículo 32. Não vai dar para falar sobre mulheres hoje de novo. Eu já li o 31. Hoje vocês todos podem... Ah, não 31, desculpa. Hoje vocês podem todos profetizar, cada um, cada vez. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, todos podem profetizar? Sim, um de cada vez. Como eu falei, para não trazer desordem. Vamos pensar em profetizar, é trazer... É como se eu estivesse falando com você aqui agora. Profetizando. E estou falando, você está entendendo o que eu estou falando, tá? E se tiver todo mundo falando ao mesmo tempo, alguém vai entender? Por mais que, eu já fiz essa pergunta no início, por mais que seja na mesma língua. Então que seja um de cada vez, para não trazer desordem. Você não está proibido de falar em línguas. Tá? E aí o versículo 32 vai dizer, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Espera aí. O espírito de Deus está sujeito ao profeta? Foi isso que eu li aqui? O que eu li? Está até com letra minúscula aí, né? Nossa consciência. Você não está em transe quando Deus está usando você, não. Você não está inconsciente. Você fala em línguas e você para a hora que você quer. Você fala, você para. Você pode dançar, mas você para de dançar. Você pode pular, mas você para de pular. Você pode marchar se você quer, mas você para. Infantilidade, infantilidade. Me perdoe os irmãos, talvez se você não gosta de falar infantilidade. Aquelas situações, passei por isso, vivi isso. Tem que ficar um monte de gente aparando as pessoas para poder não derrubar, para não bater. Infantilidade. O espírito do profeta está sujeito aos profetas. Gente, isso nunca aconteceu comigo.
alguém tem que ficar me segurando. Eu não entendi isso. Por que as pessoas tinham que alguém ficar segurando? Sentia a presença de Deus. Deus me dava visão de coisas, Deus me dava revelação de coisas. E eu estava ali naquele meio ali, mas nunca precisou ninguém me segurar, porque eu estava consciente. Eu não estava inconsciente, eu parava a hora que eu queria. E continuava sentindo a presença de Deus. Só sei falar em línguas de olho fechado. Não, só não está de olho fechado. Tem que ser ensinado isso. Está errado. Deus é Deus de desordem? Deus é de confusão? Deus quer que alguém se machuque? Deus quer que alguém fique lá sentindo para ele machucar o outro? Deus quer isso? É claro que não. Ei, nós não somos mais criança. Nós não somos mais criança para pensar dessa maneira. Nós não somos. Sinta a presença de Deus. Adore a Deus. Fale em línguas. Pula, dança, sapateia, marcha. Mas tudo consciente. Isso tudo seja para a glória de Deus. Não é porque você pula, não é porque você dança, não é porque você marcha, não é porque você fala em línguas que você é mais espiritual do que ninguém. Não é símbolo de ser mais espiritual. Não é símbolo. Não é. Não é. Entenda isso. Entenda isso. Entenda. Versículo 32, né? Estou falando, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, ou seja, a sua consciência. Você está consciente. Você não está em transe. Você não está dormente, adormecido. Você está entendendo tudo o que está acontecendo ali à sua volta. É interessante que quando a gente oferece um culto a Deus, é um culto irracional, que a Bíblia diz. Qual que é o culto? Racional. O que arremete? O que vem à tua memória para falar sobre racional? Eu penso, eu falo, eu ando, levantei minha mão, peguei o copo. Estou pensando em tudo para fazer. Eu vim para adorar a Deus, eu estou entendendo, eu estou parando para refletir. É racional, você sabe o que você veio fazer aqui. Você não veio porque, né, igual por instinto, por ver um animal que faz as coisas por instinto. Não, você sabe o que você fez aqui, veio fazer aqui. Você teve que levantar hoje, tomar um banho, alguns não. Alguns não. Escovou o dente, alguns não, não sei. Acho que todo mundo. Pintou o cabelo, alguns não. Não é? Comeram alguma coisa de casa, alguns não. Botaram uma roupa bonita, passaram a roupa. Vou com aquela dali. Aquele tênis da New Balance, né? O que você está rindo? Vou colocar aquela, né? O meu casaco da Boss. Tudo de Isaac. Eu estou falando da Juca de Isaac. Eu lembrei agora, é que veio na mente agora aqui. Veio na mente. Você está entendendo o que você está fazendo. Você não está fazendo por instinto. Não está fazendo por instinto. Você sabe o que você veio fazer aqui. Você sabe quem morreu por você. Você sabe quem você deve adorar. Você sabe quem precisa de salvação. E quem é o Salvador. É racional. Agora, milagre a gente não explica de forma racional. Isso aí já é outra coisa. Não tem como explicar. Ah, mas você explica alguma coisa ou outra, mas a totalidade? Não. De repente você fala, tá vendo? Aquela música tá certa, ninguém explica a Deus. Será que tá certa? Será que tá certa essa música? Será que é certa? Eu te pergunto, para algum dia você chegar a estar aqui hoje, crer em Jesus Cristo, alguém teve que explicar para você quem é o seu Deus, quem é o Filho dele, o que aconteceu para você crer. Então a gente explica a Deus. Agora a gente explica a nossa totalidade? Claro que não, quem que vai conseguir fazer isso? Mas a gente explica a fé. É interessante que a fé, que eu quero dizer, a fé como doutrina, como aquilo que a gente está vivendo, os ensinamentos que a gente está seguindo, tá? Isso que eu estou querendo dizer como explicação da fé. É interessante que quando Filipe escuta o eunuco na carruagem lá lendo um texto do profeta, sempre esquecer Jeremias ou Isaías. Sempre esquecer. Está falando sobre Jesus Cristo. Provavelmente deve ser Isaías. E ele está lá lendo dentro da carruagem, Filipe, né? Ali, ouvido pelo Espírito Santo, está ouvindo ele lendo. E ele vai lá e pergunta para o etíope, você entendeu o que você leu? Aí o que o etíope fala? Como eu vou entender se não há quem possa me explicar? Então você explica, Deus. Você explica quem te salvou. Você explica para alguém.
como você foi salvo, como você foi alcançado pela palavra de Deus, você aprende, o que você faz agora, você explica. E você prega. Então você explica, assim, aquilo que você sabe. Aquilo que você não sabe, lógico, você não vai explicar. Né? Teologia é estudo sobre Deus. Você está estudando quem é Deus para poder aprender, para você conhecer mais a Deus. Mas é para você ensinar também, para você pregar também. Uma igreja que não se preocupa com isso, só se preocupa com línguas, não está preocupado com o ensino. Não está preocupado com a edificação da igreja. Não está preocupado com a evangelização, não está preocupado com nada, porque o que mais importa é eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que estar me sentindo bem. Né? Às vezes a gente vai em alguns eventos aí na rua aí, de evangelização, que deveria ser de evangelização. O pessoal só quer saber que está lá falando em línguas, a palavra que deveria ser pregada não está pregando, não está ensinando. Os eventos que era para ser evangelístico no meio da rua, que valia vai ter você falar em língua no evento evangelístico no meio da rua, se nem houver interpretação. Entenderam? Deus está chamando a gente a maturidade, igreja. Maturidade. Tempo de criança passou. Maturidade. Que você fazia quando era criança, você fazia quando era criança. Agora você está consciente. E aí, mais uma vez, voltando ao que Paulo está falando. Ele está falando organização, momento de culto. Qual o dom mais importante? Busquem profecia primeiro. Ele ensina. Línguas, pode falar em línguas. Tem que ter interpretação, senão você está falando ao vento. Está edificando a si mesmo, mas está sendo egoísta. O momento de culto é o momento de estarmos congregados, reunidos, assim como ferro afia ferro. Seu irmão aperfeiçoa o outro. É o que a Bíblia diz. Versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Será que eu encerro aí hoje? Versículo 34. Nem precisa explicar o 33, né? Precisa? Nem precisa. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. É interessante que a organização, vamos só para falar com isso, a organização no culto traz paz. Aí eu pensei aqui na situação aqui, as donas de casa, ou eu como dono de casa também, sensação de paz é a visão da dona de casa quando ela acabou de fazer todo o trabalho de casa e olha. Banheiro limpinho, cheiroso, roupa lavada, dia sem luz. Não é sensação de organização. Entende o que é organização? O sentimento de paz. Então, eu consegui ver isso aí. Eu consegui olhar para essa situação quando eu acabo de lavar a louça e olha, caramba, aqui tá limpinho. Aí vem o marido. Eu pensei isso também. Eu pensei isso também. Eu pensei isso também. Aqui é limpinho, sem nenhuma colheita. Aí tá lá. Thaís acabou de passar pano na... Tem dois Thaís, né? Thaís de Maricá. Acabou de passar pano na casa. Vem Isaac Leandro correndo da rua, do trabalho. Descalço. Não sei nem o que Thaís fala. O Isaac entrando voado na casa. Não é preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Leandro também. Carregando as máquinas de lavar para dentro de casa. A Thaís agora de Barro Vermelho. Barro Vermelho não. Barro Vermelho, Santa Catarina. É porque é perto ali, né? Depois, Barro Vermelho depois. Acabou de limpar a casa. Quando vê, juntou tudo. O Gabriel e o João jogam a brinquedada pelo meio da sala. A brinquedada pelo meio da sala. Eu lembrei que você falou isso pra mim. Na minha casa... Não liga não, porque ela chegou aqui em casa no dia que o Gustavo veio pedir a Lana de namoro aqui, aí foi. Não liga não, lá em casa é muito brinquedo espalhado. Você falou isso. Eu lembro disso aí. Uma das primeiras palavras. A mãe já expressou a sua dor, abriu seu coração. Então, gente, sensação de paz. Quando tem casa organizada, tudo organizado. Igreja organizada também. Donos organizados também. Sensação de paz, né? A organização traz paz. Deus é Deus de paz, Deus quer paz, não quer desordem, né? E agora o versículo 34, vamos lá.
Claro, eu vou acabar hoje. 11, Só que arruma meio-dia e 8, tá tranquilo. Graciela não tá aí pra me ouvir. É meio de 40, só que é dos homens. Vamos lá. Que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte ao seu próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Meu Deus. Nem tem água ali, tá fingindo que tá bebendo. Só pra dar Ainda tem, não vou jogar aqui para você ver. Agora acabou. Agora acabou. Agora acabou. Bota em 1 Coríntios 11, 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a própria cabeça, pois é como se estivesse rapado. Preste atenção. Volta aí. voltar. Mas peraí. Aqui no 14, deixa aí. Paulo falou que não é permitido. Mas aqui no 11 ele já tinha dito que as mulheres oram e profetizam na igreja. Ele só falou que tinha que ser, né, não podia ser com a cabeça descoberta. Tinha que usar o véu. Paulo está se contradizendo, será? E agora? E agora? Até beber uma água aqui de novo. Nervoso. Vamos. Perceberam isso? Vocês perceberam? Perceberam? Vou ler de novo aí, vou ler o 6 também, tá? Presta atenção aí. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a própria cabeça, pois é como se tivesse rapada. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Volta ao 5. Gente, mas Paulo disse aqui que a mulher ora e profetiza. Só que ele diz que não pode ser com a cabeça descoberta. Gente, só para poder lembrar disso aqui, existia um costume na época de a mulher que fosse casada deveria usar um véu. Esse véu era a proteção da mulher. Não era ato de desonra, era ato de honra. O véu na cabeça da mulher era ato de desonra. Para mostrar o quê? Era uma mulher que tinha compromisso, era uma mulher que era casada. E isso representava o véu na época. Né? E como uma mulher que orasse na igreja ou profetizasse na igreja, deveria estar com o véu na cabeça, mostrando que ela era uma mulher casada de honra. Isso era costume da época. Então a gente já entendeu aqui que mulher orava na igreja, não é isso? Mulher profetizava na igreja. Não é isso? Volta lá para o 14:34. Foi? Que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Permaneça em submissão, como diz a lei. Gente, vamos lá. No comentário NVI, ele trouxe um exemplo que eu achei muito bom. Eu já falei e comentei sobre isso aqui. Pensa em uma igreja, todo mundo comigo aqui, para você entender. Pensa em uma igreja com mulheres, homens e crianças sentando em lugares diferentes. Os homens, vamos dizer, talvez aqui na frente, aqui, a igreja que é pequena, né? Aqui na frente, de repente, na época, as mulheres e crianças lá atrás. Aí você pensa no momento que o pregador, o pastor, trouxe uma palavra, a mulher está lá atrás. É hora de ela gritar para o marido e perguntar o que ela não entendeu? Ou ela tem que esperar chegar em casa para perguntar para ela entender? Mas, poxa, mas por que isso? Por que as mulheres não estavam na frente? Estavam... Gente, isso era costume da época. Quem era responsável tanto pelo ofício de ensinar ou deveria estar eram os homens. Isso era costume da época. Eu não posso mudar isso. Nem você pode mudar isso. As coisas mudaram hoje em dia. Né? Tanto que no seminário teológico onde eu fiz, eu tinha professora de teologia sistemática muito boa. Era uma mulher. Professora de história da igreja, uma mulher. Professora de história do desligamento, era uma mulher. Professor de que mais? Tinha mais, mulher. História da música cristã.
A maioria dos professores era mulher. Ué, mas não pode ensinar, gente. Olhando para o contexto da época, isso era responsabilidade e ofício dos homens. Então, naturalmente, quem estava mais envolvido com o estudo da palavra? Quem estava mais ali aprendendo? Normalmente, quem sabe mais tem que ensinar, quem sabe menos, é isso? Padrão, não tem nem o que falar. Então, quando a gente olha para esse contexto aqui, é o momento para não trazer desordem no culto, não é que simplesmente é a mulher. Hoje em dia também, eu não posso, né, de repente, do nada interromper para perguntar uma coisa. Um homem, de repente, não pode estar interrompendo. Né? Vamos dizer, dar um exemplo aqui. Tá olhando aqui, ouvindo a pregação, ele vira lá para Thaís, você entendeu o que o pastor Ricardo falou? Me explica aí. Vai estar trazendo o que é o culto? Desordem. Entendeu o ensinamento aqui? Como esse ofício, como, né, o homem é responsável por isso, pelo ensino da palavra, ensino de Deus, ensino da fé cristã em casa, então os homens, vamos dizer assim, tinham a primazia de estar ali aprendendo para poder passar isso para a mulher e para os filhos. E na hora do culto não era momento das crianças ou das mulheres estar perguntando ali, que ia ter que gritar para poder a pessoa responder. Ô, meu esposo, o que ele quis dizer com isso? Ou aconteceu uma profecia, uma revelação. Meu esposo, qual foi a revelação? O que aconteceu? Eu não entendi. O menino aqui, né? A Lígia que mexeu comigo aqui no colo aqui, eu não entendi o que estava falando. Aí Thaís vai, interrompe e vai falar com o Leandro. Me fala aí, o que ele falou? Mas o que acontece? Ficou com dúvida. Deixa para chegar em casa e... Tá explicado? Tá explicado? Tá explicado? É isso. Tá explicado, mulheres? Vocês podem orar na igreja? Podem pregar? Podem profetizar? Pode sapatear, rodar? A mesma coisa, gente, hoje, a gente olha para o contexto da época, esse era o contexto da época. O contexto hoje é que não dá para ninguém fazer isso. Não tem como. No meio do culto eu ficar gritando para a pessoa explicar o que foi. Já aconteceu aí umas situações aí. Aí, lembro até na igreja agora, que eu fui com o Graciela um tempo atrás aí, o pastor do Reginaldo, a gente foi lá um dia aí, e teve uma hora da pregação que eu fui falar com o Benjamin, sei lá, não sei o que eu vou fazer, eu não prestei atenção. Ui, Graciela, o que foi que ele falou? Eu não prestei atenção. Então a gente percebe que isso acontece hoje de outras maneiras, e pode acontecer com qualquer um. Não é momento de eu estar gritando para alguém para me explicar. Me explica o que aconteceu. Tá? Tem que entender o contexto. Ok? Nós mulheres não vão me bater. Aí, quando ele vai falar do versículo 35, gente, ele não está falando das mulheres, ele está falando com toda a igreja. Olha o que diz o versículo 35. Se quiserem aprender... Não, o versículo 35 é para as mulheres sim, perdão. É o 36, né? 35 eu já li. Outra coisa, só para poder falar aqui. Quando fala que é vergonhoso para a mulher falar na igreja, ele está falando sobre a questão da lei, sobre a submissão da lei, a mulher sendo submissa ao marido. Vamos pensar assim, se na hora do culto acontece essa situação, né, está sendo vergonhoso tanto para a mulher quanto para o marido, porque era para deixar para perguntar em casa, e está perguntando na hora do culto. Então está mostrando uma maneira de insubmissão, né, não só ao marido, mas à ordem do culto. Por isso que o texto traz dessa maneira. Vou ler de novo aí. Ó. 34 e 35. Que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão como a lei diz. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte ao próprio marido em casa. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Mas aqui, não estava falando que é vergonha que uma mulher fala na igreja. É igual quando a gente leu lá no capítulo 11. A mulher profetizar e orar na igreja sem o véu, era vergonhoso para a mulher. Era sinal de insubmissão. Ou de que ela não tinha um marido, ela não tinha uma proteção. Tá? Então, é sobre isso que o texto está falando. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode me perguntar depois que eu respondo tranquilamente. Depois do culto. Agora não, para poder eu ir continuar. Também. Pergunte ao seu marido. Se ele não souber, pergunte, fala assim, ó. Se vira, homem. A Bíblia está dizendo. Você tem que falar isso pro seu marido. Tem que falar assim mesmo. Se vira, homem. Você tem que aprender para me ensinar. Tem que falar isso mesmo. Fala pro seu marido. Está autorizado. Pode falar isso pro marido. Fala. Se vira.
Isso aí, pode falar. Se vira, corre atrás, aprende. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Aí, se é solteira, tem que perguntar a sua família ali, o pai, quem tiver sobre ela ali. Né? Não tem... Ou o pastor também. Aí tem que levar para o pastor, falar para o pastor isso. O pastor corrigir ele. Isso aí, isso aí. Isso, exatamente. Exatamente. Versículo 36, vamos lá, para a gente encerrar hoje esse capítulo. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Então Paulo aqui, ele está chamando a igreja de Corinto de forma geral, não está falando para as mulheres, agora está falando da igreja de forma geral. Paulo está falando o seguinte, a regra que Deus estabeleceu sobre como deve ser estabelecido ou usado os dons foi dada a vocês? Em outras palavras, não sou eu que estou trazendo o ensinamento de Deus para vocês? Ou vocês colocam a regra que vocês querem, o jeito que vocês querem na igreja? Não, não é do jeito que vocês querem, é do jeito que Deus quer. E por isso que Deus está usando o apóstolo Paulo para trazer como deve funcionar, como deve ser o culto a Deus, como deve ser usado os dons e tudo mais. Né? Então ele está falando isso, não, vocês não podem fazer o que vocês querem no culto. Não podem. Não é assim. Tem regra, tem organização. Versículo 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo a vocês. Então, vocês têm que reconhecer que esses ensinamentos que eu estou trazendo para vocês é Deus falando com vocês. Porque também existia lá uma situação onde tinha gente que não queria reconhecer o apostolado de Paulo. Só que a palavra que ele trazia era a autoridade de Deus, que Deus tinha dado para ele. E as pessoas que se diziam ser espirituais, se diziam ser profetas, tinham que ouvir, acatar, executar, porque também estava ensinando com amor. Versículo 38. Mas se alguém ignora isso, ele mesmo será ignorado. Em outras palavras, se alguém ignora a palavra de Deus, tenha certeza que Deus vai ignorar você também. Se alguém ignora os ensinamentos de Deus, Deus vai ignorar você também. Não tem meio termo, não. Que se arrependam todos esses que estão ignorando a palavra de Deus, para que no último dia não seja ignorado. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito o quê? Com decência e com ordem. Organização no culto traz paz, traz edificação, faz a igreja crescer, expande a igreja, traz edificação, traz consolo, traz exortação. A nossa mente não fica vazia. Organização no culto. Organização. Tem que ser organizado. Tudo sendo feito com ordem e decência. É para a glória de Deus. Acontece tudo isso. Traz paz, traz edificação, a igreja cresce e Deus é glorificado. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus nessa hora. Glória a Deus. Ficamos. Acabei o capítulo 14. Tem que ligar aqui primeiro, né, Gustavo? Deixa eu ligar aqui.